Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela seu 87.9. E como a gente já havia anunciado, né? Nós estamos recebendo aqui os nossos ilustres convidados, o Cláudio e também a Franciele e a jornalista Nara Cordeiro, que vai dar o início, então, da nossa entrevista com o senhor Cláudio Luiz e Franciele Franco, né? E essa entrevista será o tema abordado sobre o segundo lançamento, né, desse livro, mas eu não vou entrar aqui, não dar nenhum spoiler aqui, para não atrapalhar aqui a nossa jornalista Nara Cordeiro. Bom dia, Nara. Bom dia. Deixa eu ligar seu microfone. Opa, bom dia, ficou melhor assim. Bom dia, Cláudio Mainer, bom dia aos ouvintes. Bom dia também o Cláudio, a Fran, a Helena, todos que estão aqui. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Cláudio, Xará, obrigado. Bom dia, Nara, bom dia, Helena. Bom dia, doutora Franciele. Bom dia aos ouvintes. Opa. Temos uma doutora aqui, né? É verdade. Vamos sem muitas delongas, né? Porque o assunto é muito interessante. Passo então a bola para a nossa querida Nara. E extenso também, né? Vamos lá. O tema de hoje da entrevista é o transtorno do espectro autista, o famoso TEA, né? E os diferentes olhares profissionais sobre esse transtorno, que é o mote aqui deste livro, né? Que é o segundo volume do livro lançado por uma trupe aí de 26 autores em 22 capítulos, né? E a entrevista hoje é com o educador e escritor Cláudio dos Santos. E também teremos a participação da Franciele Franco. A Franciele Franco é nutricionista, né? Já vamos falar um pouquinho sobre você, Fran. Então, o nosso idealizador do projeto é educador de crianças portadoras do TEA em escola pública. Ele é técnico em microbiologia, apoio educacional e inclusão em diversas escolas no município de Londrina. Conselheiro de saúde do município de Londrina de 2001 a 2004, conselheiro de saúde do estado do Paraná, olha que chique, de 1998 até 1999, técnico em microbiologia da faculdade da Unifil e graduando do curso de técnico de enfermagem. Está todo de jaleco, veio do HU, estava fazendo estágio? Sim, querida, estamos no estágio, né? E a nossa vida está uma correria entre estágio, estudo, lançamentos, visitas, né? Mas com a graça de Deus nós estamos caminhando, né? E fazendo isso para o bem do próximo, que é o mais importante, querida, né? Vamos falar um pouquinho da Franciele, para quem não conhece. A doutora Franciele Franco Schmidt, olha que chique, ela é nutricionista pela Unopar desde 2003, especialista em nutrição e metabolismo na prática clínica pela UEL 2005, especialista em oncologia multidisciplinar pela Faculdade Iguaçu Univale, especialista em nutrição funcional VP, Univale também, especialista em nutrição materno-infantil pela Faculdade Metropolitana, especialista em nutrição materno-infantil funcional VP pela Faculdade de Ciências Médico Santa Casa de São Paulo, especialista em medicina integrativa, autismo e TDAH pela Uniamérica e graduanda em homeopatia. Tá bom para vocês? Olha o peso dos nossos entrevistados. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro, né? Muito importante. E eu queria primeiro falar com vocês aí sobre um pouquinho da história, né? Mas antes de eu falar sobre a história, vamos mudar, vamos inverter um pouquinho. Fala como que aconteceu a experiência de vocês do primeiro livro. Como que foi isso? Como foi convidar os autores? Quando surgiu essa ideia de criar aí o primeiro livro? Que foi quando? Foi o ano passado? Fala um pouquinho aí, Cláudio, pra gente. Bom, na verdade era um sonho nosso criar uma oportunidade de nós termos uma linguagem meio que universal com relação às dificuldades que nós percebíamos de escola em escola, que os profissionais, aí no caso da escola naquela ocasião, tinham no enfrentamento. Eu, quantas vezes, erroneamente, eu tratei os alunos como, não diretamente, mas entre um bate-papo entre os profissionais, nossa, como que o fulano é esquisito? Nossa, como que aquele cara é estranho, aquela menina é estranha, né? Isso lá nos anos 2012, 2013. Mas as pessoas eram tratadas como diferentes, né? Mas não era diferente a palavra, era esquisito mesmo, né, Fran? Estranho, era isso mesmo. E aí, como anos após ano, o núcleo de Londrina nos colocava em escolas diferentes, não dava para mim dar uma sequência, né? E percebia claramente que os profissionais daquela outra escola, da mesma forma como eu, estavam tendo dificuldades nos enfrentamentos. Estavam perdidos, né? Perdidos. Vamos literalmente falar, exato, né? Exatamente. E aí surgiu então a oportunidade de nós escrevermos. Foi então
que, olha como que Papai do Céu, ele é extraordinário nas nossas vidas. Maravilhoso, grandioso, né? Eu deparei com um texto em Provérbio 17, 22 e levei isso para o livro e está escrito lá uma simples frasezinha. Um coração alegre torna-se um bom remédio. Que lindo. E isso martelou na minha cabeça. Um coração alegre torna-se um bom remédio. Eu já tinha um pouco de conhecimento sobre a ocitocina, que é o hormônio do amor, que provoca alegria e tal, né? Eu juntei o texto bíblico e mais essa parte e comecei a escrever o livro. Na parte da inclusão e usando a ocitocina. Enfim, percebi que o livro ia ficar muito xoxo, ia ficar um gibizinho. Sim. Foi aí que eu falei, gente, o assunto é muito mais complexo. Verdade. Eu preciso me cercar de pessoas como a doutora Franciele, a doutora Carla, o doutor Guilherme e tantos, o doutor Paulo Nassar. Bom, todos os que estão... Uma galera aí que você convidou. Uma galera que eu convidei. Queridos, precisamos escrever um livro, mas nós precisamos ter o seguinte cuidado. O livro precisa ser de acesso fácil e gratuito. Segundo, não podemos misturar muito a questão da política. Precisamos estar de bem com todo mundo, porque nós temos uma falta muito grande de políticas públicas em direção às famílias. E aí, então, saiu o primeiro livro, foi um sucesso. Passei por aqui. 2024? 2024. Vamos situar os ouvintes aí, né? Exato. A ideia surgiu quando? Foi antes de 2024, foi lá em 2023. Não, 23, 22, surgiu Isso, a ideia. Fran, ajuda aí. Isso. E aí nós começamos, então, a formatar isso aí. Mas nos faltava o quê? Patrocínio, né? Faltava-nos patrocínio. E, então, saiu o primeiro livro. E agora, finalmente, saiu o segundo livro, que é uma sequência do primeiro e mais novos autores, novos temas. O livro está lindo, maravilhoso. Tenho certeza. Não li ainda, mas o primeiro eu li. Esse aqui eu acho que deve ser melhor, com certeza, né? Só para as pessoas entenderem aí, por isso que eu deixei para falar depois. O Cláudio falou aqui sobre a questão dos direitos dos autistas na educação, né? Exato. Isso é muito antigo no Brasil. Pra vocês terem uma noção, a cidadania do aluno com necessidade educacional especial é um caminho recente e que evolui a passos pequenos. A partir da década de 1990, como um movimento de educação para todos, apesar de ter início em forma de diretrizes políticas, pelo menos desde 1948. Olha que absurdo, só em 1990 que começou a falar sobre isso no Brasil. Né? Igual a lei do trânsito também, né? Só em 1990 que surgiu aí as nossas leis de trânsito. Quando da educação, 692/71 é o código, é a lei, no caso, desculpa, né? A lei de diretrizes e bases, né? E o artigo é o 9, que recomendava que os alunos com deficiência devessem receber tratamento especial nas escolas e classes especiais, né? Então, para vocês terem uma noção que isso é recente, não é? Não faz muito tempo. Exato, não faz tanto tempo. Aí, em 2004, com base no decreto número 3.956/2001, isso já no século agora, né? No virado do milênio, o Ministério Público Federal publica o documento de acesso de aluno com deficiência às escolas e classes comuns da rede regular, né? Em 2006, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça e a Unesco lançam um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, prevista no Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos. E aí eu quero direcionar essa pergunta para a doutora Franciele Franco. Diante desses relatos que eu li aqui, esse histórico breve, e que na verdade não foi tão breve assim, mas explicando um pouco sobre isso, sobre a legalidade da inclusão dos autistas nas escolas, você acredita que já avançamos ou ainda existe muito a se fazer? Existe muito a se fazer. A gente ainda está engatinhando, eu acredito. Para falar a verdade, os números mostram que o autismo vem aumentando a cada dia. Se a gente for considerar 2 anos atrás, nós tivemos um crescimento em média de 15%. Ou seja, de 1 para 36, fomos para 1 para 31. E esses dados não são do Brasil, são dos Estados Unidos. Se a gente for colocar no Brasil, provavelmente é maior, né? Com certeza. E a perspectiva é de aumentar ainda mais. Será que esses casos já não existiam, Franciele, e agora eles estão sendo diagnosticados, talvez? Laudados? Né, vamos colocar assim? Para as pessoas entenderem melhor, talvez? Sim, também.
eu acho que também é um conjunto, né, Nara? Porque assim, quando a gente fala em autismo, ele é multifatorial. Então tem questões genéticas, tem questões ambientais, e hoje a gente está falando muito sobre questões ambientais, principalmente porque os Estados Unidos têm falado bastante sobre isso. Bate muito. Nossa, fala muito sobre isso, né? E mesmo que na teoria, né? Porque na prática eles são os maiores poluidores do mundo, né? Exatamente. Né? E acontece que agora, eu acredito que pelo número tão alto, todo mundo começou a ter uma atenção maior. E nós ainda estamos começando. Então, muita gente... Engatinhando. A gente não tem profissionais ainda capacitados. Não temos professores capacitados. Não temos profissionais nos hospitais capacitados. Daí a importância do livro, né? Porque o livro trouxe que existe a possibilidade de terem profissionais trabalhando nessa área. Que há essa possibilidade, é isso? Exatamente. A gente tem que entender que não é só um diagnóstico. A gente tem que tratar a pessoa como um todo. Então, é dentro de casa, na saúde, na educação, é em tudo, no trabalho. Vamos explicar para as pessoas de casa, Fran e o Cláudio. Eu tenho pessoas autistas na família, eu tenho um sobrinho autista. Eu não sei se vocês lidam com a realidade do autismo. Para explicar para as pessoas em casa, vamos explicar para eles o que acontece com a mãe quando ela diagnostica um filho com autismo. Ela tem que buscar a ajuda de diversos profissionais, para as pessoas entenderem o porquê de tantos profissionais que escreveram esse livro. Não é uma coisa só, né? Nara, é excelente a sua pergunta. Dá um exemplo para as pessoas Nós aí. temos o Dr. Paulo Nassar, psicólogo, amigo nosso, foi pensando exatamente, nós estamos tendo, e a imprensa não divulga isso, nós estamos tendo um número excessivo de assassinatos e de suicídios de mamães. O primeiro problema do autismo, do autista, se chama família. Muitas das vezes a mamãe e o papai não aceitam que a criança Por mais que a avó veja, um amigo faça, ficam até de mal. Tem um preconceito ali, né? Então, eu acho verdade, que um medo, doutor, né? Eu acho que é mais que isso. Existe isso. Então, esse é o primeiro problema. O segundo é que quando a família começa a aceitar, infelizmente, nós homens temos um grande defeito, e eu gosto às vezes de falar para os homens, porque a mulher, quando tem o seu bebê, seja ele com algum grau neurológico ou simplesmente normal, né? É necessário que a mamãe seja muito mais mamãe do que esposa. Isso. Sabe? Porque a criança vai ter lá o seu momento de mamar, vai ter o momento de trocar fralda, tem lá o chorinho, tem aquilo outro. Normalmente, me perdoe os maridos aqui, né? Mas normalmente os maridos começam a fugir dessa situação. Agora você é mãe. E você, né? Se vira. Você se vira. A ponto, no extremo, desse marido largar essa mulher, ela ficar sozinha. Na maioria das vezes é isso, né? Tem acontecido. Ou a responsabilidade fica mais para ela. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que manter a casa e ela acaba ficando... E por que a gente estava... É muito importante o que você está falando, Cláudio, não sei se eu te cortei, já te volto a palavra para você. Mas, por exemplo, a mãe descobriu que o filho tem autismo, a filha, enfim... Tem uma longa caminhada, né, Franciele? Porque ela vai ter que caminhar. Isso. Ela vai ter que procurar um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um dentista que consiga fazer com que essa criança se concentre para poder... Porque coisas básicas, como ir ao dentista, né, e no cabeleireiro, vocês já falaram sobre Exatamente. Isso. Né? Coisas básicas. E também a escola. Né? A escola vai ter que ser preparada para isso. Por que eu falei sobre educação? Os professores não têm esse preparo. Não tem. E os pais muito menos. Exatamente. E a gente tem que lembrar que o autismo é um transtorno de comunicação. E aí, o que acontece? Quando a mãe começa a notar que a criança tem alguma coisa diferente, muitas vezes as pessoas acabam tratando como se fosse uma birra, uma criança que é difícil frescura, de lidar. A mãe não deu educação, o pai não deu educação. Sofre, verdade. Então, tudo isso é muito complicado. Você olha a criança e a criança, o adolescente, enfim, a pessoa autista, ela é normal, ela é bonita, tem uns, né, é normal, ser humano normal. Sim. E você fala, como não pode? Não está escrito, né? Não está escrito, né? Tipo, porque, por exemplo, a pessoa com deficiência, física, o PCD, você vê que ele se locomove com dificuldade. É um Down, né? É um Down, você vê características, né? O cego, você vê que ele, né? Enfim, o mudo, o surdo, mas o autista não. Isso não tem cara, né? É verdade. Você veja só, o livro passado, eu procurei trazer uma parte na inclusão, porque quando a mamãe aceita, mesmo ela estando sozinha ou estando com o esposo e tal, ela precisa
acompanhada do laudo que o neurologista, que também deveria ser... O neurologista, esqueci de falar, que é um médico muito importante nesse caso, Precisa, né? E o neurologista, por si só, o laudo ficaria muito mais robusto se ele viesse acompanhado de uma profissional da nutrição, de um profissional da psicologia, de outros profissionais, de um pedagogo, para o laudo ficar mais robusto e mais forte. E acompanhando esse laudo, um laudo da família, a mamãe e o papai contando uma pequena história, uma grande história que seja, relatando passo a passo como que é o meu filho em casa. Porque a mamãe vive as 24 horas da criança. Sim. O professor na escola, ou o médico lá no hospital, ou a nutricionista não vive aquele momento contado pela mãe. Essa história precisa ser contada para os professores. Tá aí uma ideia, um terceiro livro para vocês. Agora os autores serem os pais. Aí, ó, tô dando uma dica para vocês. Vocês vão pegar os pais, não sério, casos reais. Sim, poderia. E vocês poderiam escrever os relatos em capítulos de diversos tipos de pais e situações professores reais. Sim, nesse livro, inclusive, a gente tem um capítulo que é Cuidando de Quem Cuida, né, Cláudia? Dr. Paulo Nassar. Dr. Paulo Nassar falou. Pode seguir essa linha aí, ó. É muito pesado para a mãe, nossa, imagina, para o pai, e muitas vezes o julgamento das outras pessoas, que a gente fala, gente, não importa o que os outros estão pensando, né? Você tem que cuidar do seu filho independente disso, mas se tem um julgamento muitas vezes do jeito que a criança tá, do jeito que a criança é, é frescura para comer, não dorme, quero ver, deixa sozinho no quarto, não, ele morre de fome se deixar sozinho no quarto. Exatamente. Porque ele tem uma dificuldade. Então, assim, quando falam que os pais de crianças especiais são especiais, é verdade. Sim. Quando eles falam inclusive, quando eu falo pais, eu falo também a rede de apoio, né? Os professores, quem ajuda, os profissionais, são todos especiais. As pessoas que tratam de pessoas especiais são pessoas especiais. E assim, o autista também. Eu posso considerar eles até maiores, eles são heróis, na verdade. Porque muitos abrem mão da sua vida para... Porque você imagina você ter uma agenda, tem uma amiga minha que o filho dela é autista. Ele tem agenda com a psicóloga, com a nutricionista, com a... Não sei, aonde tem essa mulher na história? Onde ela vive? Não vive. Ontem nós falamos isso lá na Câmara de Vereadores. Nós precisamos que o poder público, seja ele em que instância estiver, de vereador a presidente da República, precisa ter um olhar diferenciado, precisa financeiramente, ter... Exatamente. Para essas mãezinhas carentes, a gente vai falar sobre isso. Precisamos ter um centro de referência, precisamos ter um centro para tratar essas pessoas e precisamos capacitar os profissionais. Nós temos algumas propostas para as prefeituras, para as empresas, de capacitação. Precisa, urgente, inclusive. Quando a gente consegue, né, doutora, capacitar numa determinada empresa ou num determinado município profissionais que vão entrar em linha de frente, são parceiros novos, são discípulos novos que nós vamos estar criando para beneficiar essas famílias. Verdade. Cada vez vamos ter mais. É isso aí. Olha, antes do intervalo, nós temos aí um tempinho, eu quero falar agora sobre o livro mesmo, né? O livro atual. Aí depois... Só interrompendo você, Nara, lembrando que hoje é o Dia Mundial do Livro. Olha aí, que coisa Cláudia, boa, né? Que legal, chegamos no dia certo aqui. Então nós estamos aqui com os autores, parabéns para vocês pelo dia de vocês, que são autores. E a rádio esse ano, não sei, gente, tem tantos autores vindo aqui, né, Cláudia, esse ano aqui na rádio? Sim. Direto a gente está trazendo pessoas aí que escrevem livros. E eu fico feliz deles acreditarem na Rádio Advento e trazer o trabalho de vocês aqui para divulgar na rádio. Muito obrigada pela confiança de vocês mais uma vez, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente agora. Falasse um pouquinho, não, falasse bastante, resumidamente. Eu peguei aqui todos os capítulos, eu fui falando aqui, são 22 capítulos. Eu queria que você fizesse esse trabalho para mim, Fran. Eu não sei, vocês vão dividir, eu não sei como que a gente pode fazer, um bate-bola. Vamos lá. Tipo assim, vamos lá no sumário. Vamos fazer uma coisa bem dever de casa mesmo, assim, bem simplinho. Primeiro capítulo, fala o capítulo, aí o outro fala outro capítulo. Vamos indo até encerrar para as pessoas entenderem. E aí depois vocês vão explanando basicamente, né, o que tem ali. Vamos tentar fazer assim? Quer um livro emprestado? Ó, Fran, pega um e aí vocês vão lendo. Primeiro capítulo. Primeiro capítulo fala das leis do autismo. Então, assim, fala de todos os direitos que a mãe tem e de todos os direitos que a criança também tem, né? É claro que é o que eu falei, a gente ainda está engatinhando com o direito de diagnóstico que demora anos para ser feito. Infelizmente, né? Então, mas fala um pouquinho
sobre isso. E é legal que, inclusive, a questão do direito, nós temos 2 capítulos falando sobre isso. 2? Nossa, são 2. Porque é muito forte, né? Muito importante essa parte aí do direito deles, né? Vamos ao segundo capítulo, vamos lá, rapidão. O segundo capítulo é a doutora Ana Floripes Berbert e a Nayara. Essas 2 autoras, elas são da cidade de Cianorte. Esse é a Norte. Eles estão lá. Foi uma recepção, assim, extraordinária. Eu estive lá, a doutora Franciele esteve conosco também. E falando um pouco da Nayara, a Nayara é uma autista de altíssimo nível. Ela tem um QI lá em cima, sabe? E ela, quando a doutora Ana Floripes veio falar comigo, falei, não, claro, vai enriquecer o livro. Mal sabia eu que... Sendo uma autista. Sendo autista. Nós temos outros autistas já declarado e outros que ficam, olha, não fala muito sobre isso, mas que também é autista. E que escreveram. Olha que legal. Né? Então, se no livro chegamos passado, nesse nível, né, de ter autista escrevendo o livro. Se no livro passado nós tínhamos 4 mamães que tinham crianças com autismo, nesse livro nós temos pelo menos 3 a 4 autoras que são autistas. Olha a transformação, né? E aí o segundo capítulo, qual que é o tema dele? Aqui o segundo capítulo, que a doutora Ana Floripes traz, é o papel do hiperfoco em personagens de desenvolvimento socioemocional e educacional de pessoa com transtorno do espectro autista. Terceiro, vamos lá. Plano de ensino individualizado para autistas, uma abordagem personalizada e eficaz. E aqui quem fez esse foi a Ariadne. E ela fala na questão que é uma questão extremamente importante, que é a educação, né? A educação como que tá, o que precisa. Que é o que a gente tratou aqui ela no é começo, pedagoga, né? Então ela trabalha com isso. Olha que bacana. E aí ela traz aí um monte de dificuldades e soluções no ambiente também. escolar, né? No ambiente escolar, isso mesmo. Quarto capítulo, vamos lá. Eu vou perder a conta daqui a pouco. Vamos lá. A Beatriz Matias, ela trabalha na Aba Kids, a importância da intervenção psicopedagógica nos casos do autismo. Também outro capítulo, embora ela tenha escrito resumidamente, mas ela também é uma mulher autista. Ela é fantástica no trabalho, trabalha com isso e vivencia isso na vida dela, né? Na sequência vem o meu trabalho, né? Ele não vai deixar de falar não vou dele, poder falar de mim, né? Então as minhas experiências. É o quinto, no caso. É o quinto. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: nós trouxemos para esse capítulo uma carta. E essa carta, ano passado falei que nós não temos envolvimento político de apoiamento a este. Mas eu procurei entregar essa carta, eu e os nossos companheiros, né, para aonde a gente alcançou, para os candidatos a prefeito. Então, e gravamos. Em determinado momento eu gravei para vários candidatos a prefeito. Se eu fosse da cidade A, eu votaria em fulano de tal porque ele assinou uma carta com relação ao apoiamento às causas do autismo. Trazer responsabilidade mesmo. E você vai Chama-se responsabilidade social isso, né? Não só política. Exato. E exatamente vai estar aqui, depois, se houver tempo, a gente até manda um abraço para os prefeitos que estão com o nome contido aqui. Que estão junto aí. Estão aqui. Que firmaram parceria. Exato. E os demais que não estão? Tem oportunidade ainda. A carta está pronta aqui dentro do livro. Basta nos convidar e falar, eu quero ter um compromisso com essa causa. Então, por isso nós estamos visitando, Nara e ouvintes, tantas cidades. É isso aí, vai mesmo. Estamos visitando porque eu sei a necessidade. Então, aqui nós temos essa carta e temos a minha experiência em especial com o menino Nicolas, que eu cheguei a mencionar com vocês que eu ia escrever sobre ele. É um menino que o Papai do Céu me deu, né? É um menino autista, a família nos abraçou, eu abracei a família, então eu conto. O silêncio dessa criança me incomodou. E às vezes a gente fala, não, mas é o barulho que incomoda. Não, o silêncio dele ele é silencioso. Silencioso. E eu consegui fazer com que esse moleque... E tem autistas que já são bem barulhentos, né? Você vê como que tem os opostos, né? Então é individual, né? É muito individual. Parabéns pelo seu capítulo. Eu conheço um que ele dá até aula para o professor. Olha aí. O bicho é esperto. Inteligentíssimo. Sexto, vamos lá. Muito bom. O efeito promissor dos derivados do cannabis.
né? E aí é um tema polêmico, né? Ixi, começamos com a polêmica agora. Mas assim, a gente tem que tirar um pouco o preconceito. Nós temos muito estudo. A gente está falando medicinal, né? Estamos falando da questão medicinal. Não estamos falando da maconha em si, do cigarro, que todo mundo acaba confundindo. Estamos falando para fins medicinais. E nós temos muitos estudos falando em questão de agressividade, de toque, distúrbio de sono, distúrbio de aprendizagem. Eu penso assim, é uma planta. Se ela foi criada, vamos colocar assim, tudo foi criado por Deus, beleza. Talvez, será que as pessoas também não sei, né? Não utilizaram de maneira equivocada, né? Equivocada. É igual a cana, né? Deus deu a cana, o homem inventou a cachaça. Não é isso, bem isso. O fumo, né? Tem o fumo também. O fumo também é plantado, né? E a pessoa vai lá e põe, enrola num papel, sai por aí fumando igual uma caipora e fala que tá tudo certo. E assim, quando a gente fala em cannabis, é importante a gente lembrar, Lara, que a gente tem crianças que são farmacorresistentes. O que é isso? São crianças que o medicamento não faz o efeito que ele deveria fazer. Perfeito. E nesse caso, médica, né? as ervas podem ser que ajudem. Então, assim, por que não? Né? Então, e tem estudo para isso. Então, a gente tem que usar isso aí com ciência, com cuidado. Óbvio que não é tudo para todo mundo. Controlado, isso. Precisa ser avaliado se a criança precisa desse medicamento, porque é um medicamento. Sim. Precisa ver se ela precisa, se ela vai ter benefícios com ele e não ir colocando para todo mundo também. Sim. É uma coisa Isso aí importante. É medicinal, vamos deixar claro. Medicinal, exatamente. A doutora Franciele, ela é nutricionista, tá? Então ela está falando com propriedade, né? Então ela trabalha com os alimentos. Então todos os alimentos passam aí pelo estudo da doutora. Então ela está falando de algo que tem que ser assim, né? Voltado para isso. 7º capítulo, vamos lá. O 7º capítulo foi a primeira pessoa que eu convidei para fazer parte no primeiro livro. É uma companheira, uma parceira, doutora no assunto com relação à educação, né? Dessa vez ela trouxe a filha também, trazendo um capítulo à parte, falando da questão da arquitetura com a questão do autista, que também tem tudo a ver no sentido assim, a princípio quando falaram assim, mas alguém quer falar sobre arquitetura no livro, há espaço? Eu confesso que eu fiquei, não estou achando para encaixar, não estou achando, né? Mas tem tudo a ver, a questão da textura, a questão da cor, da luminosidade. Eles são sensoriais, né? Sim. O barulho. Barulho, então, luz, tudo. Então, tudo. eu fiquei feliz, né, de ter a doutora Carla e agora trazendo a filha dela também como autora. É isso mesmo. Vamos para o 8º. O 8º, quem fez foi a doutora Daniela Godoy. E ela traz um assunto muito importante, que são as comorbidades mais frequentes no autismo. Então, quando a gente fala em autismo, o grande problema do autismo também é as comorbidades, que seria, por exemplo, TDAH, deficiência intelectual, epilepsia. Então, tudo isso que está ali, envolvido, distúrbios do sono. Às vezes, essa mãe está lutando com questão sono há anos e essa criança não dorme. E distúrbios gastrointestinais. E essas comorbidades relacionadas, no caso, direcionadas ao autista ou a quem está envolvido com ele? Geralmente ao autista. Ele tem uma tendência maior a ter esses distúrbios. Isso. Transtorno bipolar, né? Depressão. Então, muitos autistas, principalmente quando a gente pensa em diagnóstico tardio, são depressivos. Sim, tem transtorno bipolar, foi tratado a vida com transtorno bipolar e depois descobre que é autista. Então, é muito sério. Inclusive, foi falado já, né? Tem autistas que tentaram suicídio. Nossa. E depois conseguiram entender por que eles se achavam tão diferentes do mundo. Conseguiram encontrar, talvez. Exatamente. Então, por isso, aí a importância do diagnóstico. Independente do período, mesmo que ele seja tardio, ele é extremamente importante. Necessário. Melhor que fosse precoce, mas não, né? Vamos lá, 9º. Aí vem aqui o doutor Guilherme, minha esposa, dentista. Você veja só. Guilherme é incrível. Ele já esteve por Genovês, aqui. né? Genovês. Você Fantástico. veja só, se para mim, eu não sei para vocês, né, para o Cláudio, para a Fran, eu tenho uma dificuldade com o dentista, aquele barulho me irrita, sabe? Tudo aquilo... Eu tenho trauma, na verdade. Agora, você imagina uma criança autista. Luminosidade, barulho... Sensibilidade.
sensibilidade. Total. Eu admiro muito o trabalho do Dr. Guilherme da Não, esposa. ele é incrível. Porque Fantástico. ele tem um olhar diferenciado. É um cara muito... Os dois têm esse olhar, Muito, né? muito, Os muito. dois. Então é um capítulo importante. 10. Agora é... O 10 é o meu. Ah, vamos lá, vamos lá. Eu trago nesse livro Eixo Cérebro e Intestino, mostrando a importância de se olhar para o intestino dessa criança, mas não só para o intestino, mas sim para o trato digestivo inteiro, né? Quando a gente pensa em trato digestivo e parte intestinal, no intestino a gente encontra a serotonina, que é o hormônio do prazer, que é o hormônio... E é importante. Isso, a gente da encontra... alegria, né? Isso, a GABA, que traz o equilíbrio para a criança. Então, quando a gente olha, 1 em 3 crianças autistas tem dificuldade intestinal. Seja ela obstipação, seja ela diarreia, seja ela gases, dores abdominais. E aí eu chamo atenção aqui para isso, por quê? Porque muitas vezes as pessoas não prestam atenção nisso. Não. E às vezes a criança tá lá, batendo a cabeça na parede. E aí todo mundo fala assim, ela tá assim porque ela é autista. E pode ser que ela esteja simplesmente falando que ela está com dor. Me socorre, Me né? socorre. Me ajuda. Eu estou com dor intestinal, eu estou com dor no estômago. Exatamente. Então, a gente puxa essa atenção e esse cuidado nesse Fantástico. livro, mostrando que Seria uma alimentação também especial? Para falar a verdade, é comida de verdade, Comida né? de verdade, né? Isso, Cláudio, comida de verdade. E assim, a gente tem hoje um excesso de industrializados. Verdade. Corantes. Muito. Corantes, a gente tem corantes aí que são proibidos fora do Brasil e no Brasil é liberado à vontade. Comidas com hormônio, né? Muito, Comidas né? com hormônio. E aí a criança não para. Aí a criança começa a ter gastrite, refluxo, alergias, intolerâncias alimentares. E tudo isso causa dor. E ela não sabe falar. Lembrando que a gente está Sim. falando de um distúrbio da comunicação. Como ele vai expressar? Ele não né? sabe se Tadinho. expressar. Que Então a dó. gente precisa ter uma atenção muito Legal. grande sobre isso. Parabéns, doutora, mais uma vez. Vamos ao 11 e a gente vai para o intervalo. Rapidinho, vamos lá. Eu ia fazer o 11 e o 12, que a gente já fica pela Então vai, metade, vamos né? lá. Bom, a questão dos advogados, você vê que nós temos aqui a doutora Gabriela Sartori, ela traz de novo a questão do tratamento da canabidiol. Fala de novo. Uhum. Ela é muito boa no que traz. Eu acho que você assistiu uma fala dela. Eu não estava, eu falei, Fran, tenta trazer alguém que venha falar sobre a cannabis. E nesse capítulo aqui, ela fala a realidade, passo a passo, o que pode acontecer, desmistificar essa questão toda. Achei muito importante o capítulo dela. E do Dr. Paulo Nassar, cuidadores, como e por que cuidar? Né? As mamães estão doentes, a família está doente. E o Paulo Nassar, com muita propriedade, ele trouxe esse... Eu penso que entre todas as leituras, com todo respeito aos outros autores, esse capítulo vai mexer muito com a família. Vai diretamente vai na direto família. na ferida. Entendi. Tentando. E com isso nós fizemos essa ligação ontem na Câmara, pedindo que os vereadores olhem com um olhar diferente também para a família do E esse é autista. 11 ou 12, basicamente. Esse já é o 12. 12. Vamos para o intervalo, Cláudio, rapidinho, assim, bem, não sei se tem como ser rapidinho. Aí a gente vai voltar, vamos concluir aí esses últimos capítulos, né, o 13 até o 22, e vamos encerrar falando brevemente aí também sobre o Abril Azul, Sim. né, que afinal de contas é o mês do autismo aí. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela Silva 87.9. Nós estamos aqui com nossos ilustres convidados, né? Que é o senhor Cláudio Luiz e a Franciele Franco, a doutora Franciele, viu? Vamos dar continuidade então, Nara, à nossa entrevista? Vamos lá. Bom, o 13 aqui na sequência que nós estávamos... Nós estávamos falando, só para isso. lembrar os nossos ouvintes, né? Que nós estamos falando aí do livro, que é o seu volume 2 dos diferentes olhares sobre o espectro do autista, né? Então nós vamos falar um pouquinho agora, vamos aos últimos capítulos, que nós estamos fazendo uma leitura aí. Então, a TO, né? Terapia Ocupacional e o Autismo,
Fernanda Vieira dos Santos, que traz isso para nós, o que seria isso? Ela relata que são as alterações sensoriais em pessoas do espectro autismo e ela considera as características associadas ao transtorno do espectro. É importante destacar que o problema de processamento sensorial tem tudo a ver. O autista, ele não tem um padrão, Nara, assim, autista nível 1. Eu não gosto disso. Isso pode ser uma questão alimentar, alguma coisa assim. O outro autista já não é a mesma coisa, já é diferente. Então, a sensibilidade dos autistas vai variando muito de pessoas para pessoas, igual às nossas impressões digitais. Então, são graus, são diferenças, mas estão dentro do espectro, né, igual vocês colocam, né? Que é um espectro, seria basicamente um nível, uma régua que mede, talvez, né? Sim. Se é autista ou não, né? Basicamente. 14, vamos lá. 14 é do Dr. Ivan. Isso, o Dr. Ivan traz a homeopatia, né? O tratamento pela homeopatia. E a homeopatia é fantástica, né? Porque a gente fala de um tratamento natural, com ervas, com plantas, então é muito legal a gente pensar em não estar utilizando medicamentos sintéticos, né? Para essas crianças. Então, quanto mais natural possível, né? Exatamente. Vamos para o 15. O 15 vem a Catiane, que ela é fisioterapeuta, inclusive ela é autista. Ela é autista. Ela é autista, que legal. Verdade. E ela trouxe sobre um autorrelato dela, né? Então ela falou um pouquinho dela, sobre o diagnóstico dela, sobre o sofrimento dela. E o que é interessante, o diagnóstico dela foi tardio. Tardio, meu Deus. Tardio, isso. Bom, aqui já não sei se é o 15 ou 16, mas a Maria Ângela Garcia de Almeida. É o 16. Ela é da região aqui próxima a Maringá. Ela é uma especialista em palestra, ela viaja o Brasil inteiro. Amanhã, sexta-feira, vai estar falando por nós em Curitiba. Olha que chique. Então, é uma mulher fantástica, mulher de Deus. E ela traz atendimento da pedagogia hospitalar para os pacientes autistas. Eu confesso assim que sou grato muito a Papai do Céu. Semestre passado, onde que eu fiquei? Fiquei na pediatria e na maternidade do HU. E lá, Nara e ouvintes, foi muito proveitoso para mim e penso que para as mamães que eu tive o privilégio de cuidar dos filhos delas. Vivenciar a realidade delas, né? Porque, você veja só, no primeiro livro eu falei sobre a ocitocina, o hormônio do amor. Sim. O choro não combina comigo. E quando eu tenho que fazer algum procedimento no hospital, ou no posto de saúde, ou na UPA, que vai provocar dor, e principalmente em criança, isso me machuca muito, sabe? Isso me machuca. Fácil, então, eu tenho uma enfermaria inteira para atender. Então, fui ficar com um quarto tal. E ficar na pediatria deve ser muito cruel, né? Você vê a criança sofrendo. Tinha que ser proibido criança sofrer, né? E aí, o que eu faço? Depois que eu dou uma injeção, faço um procedimento, um curativo, um dreno, depois que termino o meu expediente, eu volto. Meus bolsos de jaleco normalmente vivem cheios de canudinhos de refrigerante. E aí eu tento, né, colocar para eles o seguinte: olha, eu vou tentar provocar o sorriso dessa criança. E aí a gente faz pequenas brincadeiras. E Papai do Céu, mais uma vez, muito obrigado por você me ensinar um monte de coisas diferenciadas. Para você lembrar. Para me lembrar na hora e trocar o choro. Leva o nariz de palhaço, você põe assim também. Compra o narizinho. E vamos fazendo, né? Vai, doutora Alegria, sei lá, enfermeira Alegria. Então, eu achei espetacular o capítulo da doutora Maria Ângela, porque ela fala um pouco sobre isso, e eu vivencio isso, eu vivenciei. Hoje mesmo eu passei por lá, já dei beijo para um monte de crianças lá, né? Porque faz uma diferença enorme. Vamos lá, próximo. Próximo capítulo é da doutora Maria Cristina Vital. Ela é odontopediatra. Maravilhosa. E ela traz aí um olhar integrativo da odontologia. E é muito legal porque é o que a gente falou, o paciente autista muitas vezes ele não fala, ele tem uma sensibilidade muito grande na boca, né? Principalmente, né? E ela traz aí esse olhar integrativo de cuidado, de prevenção e de saúde para a boca. Bom, o próximo é a Maria Elisa Regina Gomes, do diagnóstico à criação da Associação dos Autistas. O que aconteceu? Essa mulher descobriu que ela tinha filhos autistas. E ela se empenhou ao máximo, criou a Associação dos Autistas. E essa mulher reúne um monte de pessoas, é uma guerreira. Um beijo no teu coração, minha querida. Foi corajosa, chegou no nosso
nosso governador está aqui, governador, um livro para você. Nossa. Nós não chegamos, ela chegou. Chegou né? lá e então, Tinha que estar no livro, né? Tinha que estar ali. Tá. Vamos lá. A associação dela fica em Cambé, inclusive. Exato. Cambé. Cambé, um abraço, pessoal de Cambé, maravilhoso. Vamos lá. Os próximos 2 capítulos, já vou resumir eles juntos. Vamos lá. Um é da Micaele Camille e o outro é da Paula Tami. Os dois falam de intervenção precoce. Olha isso. Ou seja, incrível. quanto mais cedo a gente inicia o tratamento, menos essa criança vai sofrer, menos essa mãe vai sofrer, menos a comunidade vai sofrer. Então isso é muito importante. Muito Intervenção importante. precoce. E os 2 últimos, vamos lá? Vem o Roger, que é professor de educação física, na área do karatê também ele dá aulas para crianças. Educador físico, Educador né? físico. Sim. Precisávamos muito desse profissional, então ele veio para somar muito com a gente. E você E encerra, por Mabel. último, para a gente encerrar, mas não menos importante, não menos importante, bem né? lembrado, né? A Vera Lúcia, ela traz que pra lindo. gente a questão dos óleos Amo. essenciais, Linda, linda. Beijo, que ela Vera. é maravilhosa e ela fala para desbloquear o potencial do cérebro com os óleos essenciais maravilhosos que ela Quem já conhece trabalha. a Vera, gente? Vera é aromaterapeuta e ela traz isso lindamente no primeiro livro e nesse segundo ela deu uma aprofundada aí nessa questão Ela de deu um mente. jeitinho e me colocou no do Terra, viu? Agora eu sou uma representante do Olha, Terra. que Ela deu legal. um jeito. Olha aí, tá Quem vendo? precisar de óleo essencial, é só falar comigo que eu tô no do Beijo, Terra. Vera. Um beijo para você. Beijo mesmo para todos. E agora vou mandar um beijo para todos esses autores. Porque afinal de contas, né, Helena? Temos aqui uma outra autora que é Helena Vespa Miner, que eu queria muito que vocês conhecessem ela pessoalmente, também é autora de livros. Então nós estamos aqui falando de autores. Então vocês, autores deste livro, volume 2, volume 1, Helena, todos vocês, parabéns pelo seu trabalho. Não é fácil você escrever um livro, você buscar apoio, depois você buscar público para esse livro, né? Porque às vezes tem que vender para sobreviver, né? Porque afinal de Exatamente. contas, tem pessoas. Não é por acaso que a pessoa escreve um livro, ela precisa dele para manter, né, as suas despesas. E vocês estão entregando esse livro gratuitamente. Gratuitamente. E por falar em entregar, eu gostaria de deixar aqui 3 datas Isso. para as pessoas, tá? Dia 24 vamos estar em Rolândia. Rolândia. Dia 26, às 15 horas, vamos estar de novo no Boulevard. E Isso. deve ser a nossa última apresentação em 20? Londrina. 26. Eu acho que é o próximo sábado. Ih, né? sabadão. Dia 24. À tarde, tá? Dia 24 é à noite em Rolândia. Dia 26 é à tarde no Boulevard em Tá. Londrina. E provavelmente a última apresentação nossa em Londrina, porque os livros estão acabando. Né? Nossa, que incrível. No dia 29, uma grande festa para o povo de Cornélio Procópio. Quem está envolvido? A Prefeitura Municipal de Cornélio, o Colégio Cívico Militar, 2 autores, Vamos a Maria convidar. Cristina e o Roger. Então, dia 20, e o Lions de Cornélio também envolvido. Então, a princípio, essas 3 datas nós vamos estar entregando o livro. Maravilhoso. E como que a gente encontra, vamos supor, falar de vocês, Instagram, redes sociais, vamos para a gente estar finalizando o programa. Então, assim, só para finalizar, nós temos um site do livro e o site é www.vozesnoespectro.com. Nesse site, Nara, você consegue baixar o livro na tua casa. Ai, meu Deus, E que mais, demais. a Os gente dois. colocou o primeiro também, então você consegue baixar os dois livros. livros. Isso, então Gente, é isso é muito muito conhecimento de forma gratuita, tá? Repete para nós aí, como que eu faço? É www.vozesnoespectro.com. Isso. Só colocar lá, você clica no segundo livro que está lá e ele já vai abrir no seu computador, no seu celular, aonde você quiser. Instagram também é esse mesmo, @. O Instagram é Vozes no Espectro. Vozes no Espectro. Ainda Arroba tem- Vozes no Espectro. Exato. E Tudo ainda tem junto. outro detalhe. Se você é empresário, se você é gestor de Sim, algum município, vamos pedir quiser nos levar até a sua cidade, para nós fazermos um curso de capacitação para os seus colaboradores, sim. enfim, nós estamos aceitando, Estão nós abertos estamos aí. abertos a estar com vocês. Entre em contato conosco também no nosso Instagram, Cláudio Autismo, né? A Fran também vai Meu passar é- o dela. É Franciele com 2 L's e E, Franciele Franco Nutri. Ou Cláudio Autismo, e você entra em contato, vamos conversar, porque a gente precisa preparar discípulo para dar sequência num trabalho que não é caro,
mas na verdade muito importante nós capacitarmos profissionais na saúde, Sim, profissionais na perfeito. educação, na assistência social, enfim, o quadro de funcionários públicos no modo geral. É isso aí, para você conhecer eles, a fotinha deles, entra lá no meu Instagram, @Nara Cordeiro, jornalista, tudo junto. Então, para encerrar agora, queria falar um pouquinho sobre esse mês de abril, que é muito importante, né? O TEA, ou transtorno do espectro autista, é uma condição de saúde caracterizada por desafios na comunicação social, como bem disse aqui a nossa doutora Franciele Franco, e por padrões de comportamento repetitivos e restritos. O termo espectro reflete a ampla variação de manifestações do transtorno, que pode se apresentar de forma mais leve, permitindo uma vida independente ou exigir um suporte intenso. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, aproximadamente 70 milhões de pessoas no mundo vivem dentro do espectro autista. É muita gente, hein, Cláudio? Muita gente. Com cerca de 2 milhões só no Brasil. Além das ações de conscientização, o INSS oferece às famílias de pessoas com TEA o direito ao benefício de prestação continuada, que é o BPC. Esse benefício garante um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência em situações de baixa renda. Por que é importante falar isso? Porque tem muitas famílias, não é, Fran, não é, Cláudio, que tem esse problema, vamos dizer, coloquei problema não, essa situação na vida. Difícil. E que às vezes não tem o recurso. Então você tem, por lei, um amparo, né, de um benefício, que eu acho que está em volta de R$ 1.500, esse benefício, e que é importante falar. E você tem que Exatamente. buscar ajuda, né, para conseguir esse A benefício. doutora Amanda fala isso no primeiro livro e no segundo também. Que é importante falar, né? Desde 2024, o INSS vem implantando as salas multissensoriais em suas agências, visando proporcionar aí um atendimento mais inclusivo e acolhedor. A Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu em 2007 a data de 2 de abril, né, desse mês, como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, por isso, do autismo ser aí em abril, né? O abril azul. Abril azul. E por que o azul? Vocês sabem por que o abril azul? Alguém sabe? Olha, eu não sei, mas é predominante para os meninos, né? É predominante. Passou. 75% dos autistas são meninos, sexo masculino, né? Os homens, enfim. Exato. Por isso a cor azul. E o tema principal de 2025 é: informação gera empatia, empatia gera respeito. Olha que bonito. Então, isso aqui é para a gente poder parabenizar todas as pessoas que trabalham com o autismo nesse abril azul. Parabéns pelo trabalho de vocês. E que isso possa viralizar. Realmente, isso é uma coisa que tem que viralizar, né, Franco? Tem que viralizar, com certeza. É por aí. E é isso aí, gente. Fechamos aqui o nosso programa. 11 horas em ponto conseguimos, hein? Ô, Cláudio, vamos só falar uma palavrinha aqui para encerrar. 1 minutinho só, 2 minutinhos, vamos tomar do seu tempo. Queria que você colocasse uma musiquinha de fundo para a gente falar um pouquinho sobre o grande especialista de todos os especialistas em autismo, que é o nosso Deus. Papai do céu. O nosso Papai do Céu, né? Lá em Salmo 139, no capítulo 14, fala assim, no versículo 14, desculpa. Fomos feitos de modo especial e admirável para Deus. Somos únicos e especiais. Ou seja, não importa se você aparentemente é normal, porque ninguém é normal totalmente, ou se você está dentro do espectro autista, que pode ser de nível médio, alto, baixo, enfim, todos nós fomos criados por um único Deus. Todos nós somos especiais porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com as nossas limitações, né? Às vezes você acha que aquela pessoa que tem um transtorno, você fala, mas meu Deus, ele faz a mesma coisa repetidamente, por que ele repete tanto? Talvez ele vai ser o melhor especialista porque ele faz aquilo repetidamente. Exatamente. Às vezes ele tem numa área do cérebro dele uma aptidão muito grande que torna ele um cientista, um médico, um profissional de sucesso, e você não sabe. Ele vai ser o melhor naquilo e vai trazer. Nós temos na história, não sei, vocês já devem ter pesquisado, grandes pessoas da história que foram autistas, né? E agora me fugiu, a gente pode pesquisar, tá aí uma pesquisa para casa para a gente trazer, mas tem muitos nomes, eu poderia ter trazido aqui. Ou seja, Deus, ele sabe escolher os seus e talvez seja essa a realidade, né? Exato. São pessoas escolhidas. Aí no livro tem um versículo também que o Cláudio vai compartilhar conosco. Olha. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3,14. Quando você tem amor,
quando você trabalha a favor, tudo conspira e retorna para nós. A lei do retorno é perfeita. Se você faz alguma coisa de boa, de bem, para com alguém e teu coração está limpo, e Papai do Céu, que conhece todos nós, percebe isso, pode ter certeza, haverá o retorno para você mesmo. Então, vamos fazer o bem sem olhar a quem. E vocês fazem isso. Parabéns Obrigado. pelo trabalho, parabéns pelo livro, parabéns pela jornada de sucesso de vocês. Fran, eu queria as últimas palavras suas, depois do Cláudio. Então, o amor, ela é uma imagem universal. Ele transcende diagnósticos. Então, amemos. Amemos todos, amemos uns aos outros. O maior de todos os evangelhos, né? Amar a Deus sobre todas as Exatamente. coisas e ao próximo como a ti mesmo. E vamos enxergar a beleza de cada criança, porque ela é única. E ela é o amor. E não tenha medo de buscar ajuda, não é verdade? Vamos supor, como vocês Com falaram. certeza. Eu sou diferente, eu tenho uma coisa que as pessoas... E se você for um autista, que bom, vai buscar ajuda, Sim. né? Nunca é tarde para buscar ajuda, né, isso, Cláudio? Muito obrigado. Eu que gratidão, agradeço. gratidão. Obrigado aos autores, obrigado, Cláudio, Obrigada. obrigado, Nara. Obrigado aos Ok. demais. Deus abençoe cada um de Amém. vocês. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada.